Olá, seja muito bem-vindo a esse novo tempo, a essa nova história que Deus escreveu para você. Você está decidido a viver a história que Deus escreveu para você? Se tem aí uma paixão, um desejo, um sonho que arde no teu coração, isso está relacionado com a tua missão de vida. A missão que Deus plantou no teu coração. Você está desistindo do propósito de Deus por conta da circunstância? Então hoje Ele te convida a olhar para o alto, a olhar para Ele, a olhar para as suas promessas, as promessas que Ele fez para você. Afinal de contas, quem prometeu é Deus. Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para voltar atrás. Tendo Deus prometido, Ele vai cumprir nas nossas vidas. E você está disposto a viver esse novo tempo, essa nova história? Você tem se escondido de Deus? Você tem fugido do plano que Ele tem para você? Por mais quanto tempo você vai fugir da tua missão? Você vai desistir do teu propósito de glorificar a Deus em tudo, naquilo que você fala, naquilo que você faz, nos lugares que você vai? Deus deseja ser glorificado em tudo na sua vida. E a partir de hoje, decida viver a sua missão. A partir de hoje, decida se apegar ao seu propósito, de glorificá-lo sobre todas as coisas, de crescimento pessoal, de atingir a estatura do varão perfeito. A Bíblia diz que se alguém se gloria, não tem que se gloriar em si mesmo, e nem nas pessoas, por achar que a gente é maior ou melhor que elas. A Bíblia diz que só tem um modelo que nós podemos nos comparar. A Bíblia diz que aquele que se gloria tem que se gloriar no Senhor. Quanto mais parecido você for com o Deus que te fez, o Deus que te formou, gloria-te no Senhor nessa manhã. Essa semana é uma semana de cura da autoestima. Como você tem se visto? Como você tem se valorizado? Como você tem se amado? O quanto você tem necessitado da aprovação dos outros? Se você tem vivido dias assim, de carência, de abandono, de rejeição, se você tem vivido essa hemorragia, nós queremos declarar, eu junto com a Ludoana, que hoje vai se estancar essa hemorragia na sua vida. Você nasceu para ser águia. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser mais que vencedor. Decida-se hoje. Decida-se hoje. Viver a história que Deus escreveu para você. Você nasceu para ser águia. Oi, minha linda! Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Delícia, Sejam obrigada. todas muito bem-vindas aqui. Eu quero começar, Ludoana, contando uma história. Ai, eu amo. Eu quero contar uma história para vocês. Tá. Quem nós decidimos assumir ser nessa vida? Quem que nós decidimos, né? Qual é a voz que nós decidimos escutar, acreditar? Quem nós somos? Qual é o legado que nós vamos deixar nessa terra para os nossos filhos? Então eu quero começar aqui essa aula de cura da autoestima contando uma história que talvez as pessoas tenham ouvido. Eu nunca tinha ouvido. Faz muito pouco tempo que eu ouvi essa história desse jeito. Mas essa história, ela tocou muito o meu coração. Conta a história que em um lugar muito distante tinha lá um penhasco, muito alto. E lá no lugar mais alto, no pico desse penhasco, uma águia fez um ninho. Mas em uma noite de tempestade terrível, de vento forte, o vento bateu naquele penhasco e um ovo daquele ninho rolou o penhasco abaixo. E milagrosamente, esse ovo não se quebrou. E esse ovo foi parar lá no pé daquele penhasco,
tinha um rancho, tinha uma fazenda. E esse ovo foi parar do lado do galinheiro. E aí, quando o dia amanheceu, né, porque depois da tempestade vem a bonança, aquele fazendeiro, ele foi fazer uma ronda na fazenda para ver o que estava fora do lugar. E tinha muitas coisas, né, fora do lugar, ferramentas, galho quebrado. E para surpresa dele, ele encontrou aquele ovo, lá do lado do galinheiro. E ele achou engraçado aquele ovo ali, né, diferentão, um pouco maior. Ele não entendeu nada. E ele pegou o ovo e foi lá, ergueu uma das galinhas e enfiou lá debaixo da galinha. E aquela galinha, por um tempo, ela se sentiu incomodada com aquele ovo grandão ali, mas ela se acostumou. E aí passa o tempo, aquela ninhada os ovos começam a eclodir e nasce, né, os pintinhos. Mas ali no meio daqueles pintinhos, tinha um serzinho ali que era muito diferente, tão desajeitado, sabe? Porque aquele animalzinho ali, aquela águiazinha, ela ficava olhando o comportamento das suas irmãzinhas, mas ela não conseguia se adequar. O tamanho dela era diferente, os desejos, os anseios dela era diferente. Enquanto as suas irmãzinhas queriam ficar ciscando, pegando minhoquinha lá no chão, ela começou a crescer e olhar para o alto, e olhar para o céu. E ela via algumas aves lá em cima no céu. E ela chegava para a mãe dela e ela dizia assim, mamãe, o que aquelas galinhas estão fazendo lá no céu? E a mãe dizia para ela assim, não, minha filha, elas não são galinhas, elas são águias. E ela dizia assim, mas mamãe, eu queria tanto voar como elas, eu tenho um desejo tão grande, um sonho tão grande, tem um negócio aqui que eu não sei dizer o que é. Eu não sei dizer o que é, mas eu vejo elas voando, eu tenho vontade de voar também. E por mais que ela se esforçasse para fazer as mesmas coisas, para botar ovo, para gerar pintinho, ela não conseguia, Luana. E passam-se os dias e ela morre frustrada. Porque ela não conseguiu nem desempenhar um papel de galinha. Ela morreu sem conseguir voar como águia e sem conseguir botar como a galinha. Então essa história eu nunca tinha ouvido desse jeito. Porque eu sempre ouvi a história do ovo que ia parar lá, mas por alguma razão alguém do bem chegava lá e conseguia adestrar a águia e colocar ela para voar. Mas essa história mexeu muito comigo. Porque na maioria das vezes é isso que acontece conosco, né? A gente foi gerado, né, por mais que alguém tentasse explicar para aquela águiazinha, olha, você foi uma águia. Você nasceu num galinheiro. Olha para as tuas irmãs. E por mais que ela se sentisse diferente, e por mais que ela soubesse que ela nasceu mesmo num galinheiro, não é mentira, ela nasceu em um galinheiro, mas ela não foi gerada num galinheiro, ela foi gerada no penhasco. Essa não é a nossa história? Nós nascemos aqui nesse mundo material, nesse plano material. Eu nasci lá em Campo Mourão, nortão do Paraná, onde as pessoas falam arrastado, perna, porta, perto, né? Eu nasci dentro de uma família muito simples. O meu pai era mestre de obra, minha mãe costureira, 8 irmãos. E muitas vezes eu fui vista como sonhadora, como José no meio dos meus irmãos. Muitas vezes na cidade, depois eu me mudei aqui para Santa Catarina, e eu me converti no ano de 2000. As minhas falas, elas eram diferentes da fala das pessoas. E eu sempre fui vista como sonhadora, como desajeitada no meio daquele povo. E quando eu começava a falar, mesmo eu acabei de me converter, mas eu chegava na igreja e eu olhava lá e eu via aquelas pessoas que estavam lá na frente adorando a Deus. E eu tinha muita vergonha por conta do meu pecado, eu me sentia nua. Sabe, eu não conseguia entender o porquê que alguns conseguiam e eu não conseguia. Mas daqui a pouco eu vencia a vergonha da minha nudez e eu falava, não quero nem saber, eu quero estar lá na frente, eu quero estar adorando.
Ludoana, dentro de um ano de conversão, eu fui ordenada líder. Eu era uma das que estava abaixo do pastor e da pastora, eu e meu marido. Então, dentro de um ano, 2 anos, a gente já estava liderando, a gente já estava ganhando almas ali dentro. Então, eu sempre fui vista como aquela pessoa metida. Nossa, que metida, igual Pedro, que vê Jesus vindo lá e ele fala assim: Jesus, se é você mesmo que está vindo aí, me faz ir ter contigo. Mesmo sem saber muito bem, sem ter feito um seminário para saber direitinho como é que anda sobre a água, ele já metia a cara. E aí Jesus falava: vem, você quer fazer o que eu faço? É só olhar para mim. Vem aqui e anda sobre as águas. E um pouco ele olhava para Jesus e ele caminhava, um pouco ele olhava para a circunstância, afundava. Mas ninguém tinha coragem de sair do barco. E quem nasceu para ser águia tem essa coragem, não tem medo de pagar mico, não se importa com o que as pessoas vão dizer. O que nós não podemos é morrer com essa dúvida. Eu nasci para quê? Ludoana, dentro de 7 anos de conversão, eu fui ordenada pastora. No mesmo dia que nós fomos ordenados a pastores, nós recebemos a posse de uma igreja, fomos empossados como pastores de uma igreja. E no ano que vem, vai fazer 15 anos que nós pastoreamos a mesma igreja. E com muita excelência, sabe, Ludoana? E excelência não é ser perfeito. Excelência é fazer o melhor com o recurso que a gente tem nas mãos. Sabe como que foi meu primeiro púlpito? Porque ninguém me deu um púlpito bonito de acrílico lá no começo. Nosso púlpito de acrílico foi feito com garrafa PET. Eu peguei algumas garrafas e eu fiz a estrutura, subi para cima, revesti com jornal, passei massa corrida para tapar as imperfeições, colei algumas pedras de vidro e eu transformei jornal, papel, massa corrida, garrafa PET. Eu transformei num púlpito. E quem olhava, as pessoas, quando a nossa igreja abriu aqui, a igreja que eu pastoreio, que eu congrego também, alguns pastores, sabe, já de renome na igreja, eles diziam assim: quem que é essa igreja? Quem que são esses pastores? Foi uma menininha que disse que teve uma visão de Deus, um sonho de Deus e abriu a igreja. Ninguém acreditava, Ludoana. Mas eu quero te dizer que 15 anos depois, no meu bairro, aqui na Redondeza, nas praias, eu e o pastor Alex somos os últimos pastores que não... Nós somos remanescentes. Todos, por alguma razão, foram removidos do seu posto, do seu cargo. Ou porque morreram, ou porque desistiram, ou porque caíram em pecado e não conseguiram se levantar. Por alguma razão, todos eles foram removidos. Mas eu acredito que nós nascemos nesse mundo aqui tão difícil às vezes. Mas eu acredito que nós temos uma origem, que é lá no penhasco. Eu nasci nesse mundo. Eu nasci na família Matoso. Eu nasci em Campo Mourão. Eu nasci lá no meio dos pés vermelhos. Mas a minha origem, ela é no céu. Eu tenho essa certeza que eu nasci no coração de Deus antes de nascer no coração da minha mãe. Antes de ser gerada no ventre da minha mãe, eu tenho uma certeza. E é isso que nós queremos passar aqui, essa semana. Sim, sim. Sil, eu não contei o sorriso, porque assim, até sem combinar, eu acordei hoje pensando sobre a historinha do patinho feio, né? Que eu falei assim, olha só, a gente vai falar de autoestima, e a autoestima tem tudo a ver com eu não... Deu uma travadinha, vai ter que repetir. Ludoana, deu uma travadinha. Será que vai ter que sair, entrar de novo? Não tô te ouvindo. Você não clicou talvez no microfone, sem querer? Não tô te ouvindo. Nadinha. As pessoas estão te ouvindo? Deixa eu ver se as pessoas estão te ouvindo. Vamos chamar de novo. Vamos chamar de novo. Gente, só um pouquinho, porque ao vivo é desse jeito. Quem faz ao vivo, acontece coisa.
E o gostoso de estar ao vivo. Aí, Voltei. ninguém estava te ouvindo. Você deve ter, bem ali na tela tem um microfonezinho, alguma coisa você deve ter tocado ali. Agora, Meu telefone tocou. Mas olha só, o que eu tava falando é o seguinte, só pra gente não perder o negócio. Eu acordei pensando nessa história, e aí a hora que você começa contando do ovinho, eu falo, não, mas não é possível, porque se eu combinar com essa mulher, o trem não sai tão bom, né? Como é bonito, Sil. E aí, olha só, o que que eu tava pensando, né? Você começou falando sobre essa questão da nossa identidade, porque a autoestima, Sil, ela tem a ver com a nossa identidade. E é tão importante a gente aprofundar nesse assunto, eu me sinto tão feliz, gente, é um privilégio nós termos uma semana para conversar sobre isso, porque pensa só, eu não conheço, eu desconheço alguma questão, algum transtorno psíquico, alguma doença da alma que não tenha origem na autoestima. Eu não conheço. Se a gente for falar de depressão, que a gente conversou semana passada, tem a ver com autoestima. Se a gente for falar de ansiedade, que a gente conversou semana passada, tem a ver com autoestima. Se a gente for falar de solidão, tem a ver com autoestima. A autoestima, Sil, ela é a chave. Ela é a chave para a gente abrir as portas que a gente tem vontade de abrir. Porque quando eu tô com uma autoestima acertada, quando eu tô com uma autoestima positiva, quando eu tô com uma autoestima no lugar, eu me reconheço uma pessoa possível de ser feliz. Eu reconheço que eu tenho capacidade. Eu reconheço que eu sou merecedora, porque a autoestima ela tem dois componentes. Olha que legal. Ela tem o meu sentimento de competência pessoal, que é isso que eu estou falando de autoconfiança. Então, quando a gente fala de autoestima, ela tem a ver com a minha autoconfiança, do quanto que eu acredito que eu tenho condição de fazer as coisas, de realizar. Do quanto que eu acredito que eu tenho condição de ter sucesso naquilo que eu me aventuro a fazer, né? Então, isso tem a ver com a minha competência pessoal. E aí tem um outro sentimento, que é o sentimento de valor pessoal, de eu ser merecedor. Olha tanto que isso é lindo, vocês lembram? Eu tô aqui tentando rabiscar, mas Vocês lembram daquela pirâmide, né, que a gente faz? Olha só. Temos lá a pirâmide, né? Aqui embaixo, lembra que é o eu sou? Olha, tanto que a autoestima é algo importante da gente conversar. Embaixo é o eu sou. No meio. Devia ter. Não vou virar a câmera para a gente não atrasar, Silmos. Olha só. É eu sou. No meio é eu faço. E em cima é eu tenho. Lembra dessa pirâmide? Então, olha só, tanto que a autoestima ela é importante. Porque quando eu falo que ela tem dois componentes. Um componente principal tem a ver com o jeito que eu me vejo, com o meu autoconceito. Ela tem a ver lá com o que eu sou. O que eu sou e o que eu tenho capacidade de fazer a partir do que eu sou. Então, porque eu acredito que eu sou inteligente, eu tenho capacidade de fazer uma live. Porque eu acredito que eu consigo falar, eu tenho condição de ajudar pessoas com a minha fala. Porque eu acredito que eu sou boa em escutar, eu tenho condição de acolher um problema. Então, aquilo que eu vou exercendo, ela tem a ver com o que eu percebo que eu sou e com o que eu percebo que então eu tenho capacidade e eu faço. E por conta disso aqui está muito bem estabelecido, Sil, o outro componente tem a ver com merecer. Então, a autoestima, quando eu tenho uma autoestima no lugar, eu mereço as coisas, eu recebo, porque eu sinto que existe algo, o mundo é bom, existe algo de bom no mundo, e esse algo de bom, ele foi criado para mim. Olha o tanto que isso é bonito, Sil. Eu vou me colocando no mundo, porque se tem uma busca que a gente tem, é a busca de sentido, né? Todo mundo busca um sentido, tanto que tem muitas discussões qual que é meu propósito, qual que é minha missão, para onde que eu vou, o que que eu tenho que fazer, qual que é meu chamado, qual que tem que ser meu trabalho. São perguntas que o ser humano continuamente faz para si mesmo. E as depressões, as ansiedades, todas essas questões, elas vêm desse lugar de quando eu não encontro essas respostas. Mas olha só, quando eu tenho uma autoestima no lugar,
Eu não fico mais me questionando, porque eu entendo que eu sou tanto, eu entendo que eu tenho tanto a oferecer, que eu tenho tanto a fazer, eu sou tão cheia de mim, que eu vou dando respostas para o mundo. Eu vou procurando o que, que o mundo precisa, o que, que as pessoas querem que eu faça, como que eu posso ajudar. Então quem pode fazer tal coisa? Eu posso. Quem sabe fazer? Às vezes você nunca fez, mas você fala, eu sei. Mas você já fez? Não, mas eu aprendo rápido. Isso é uma pessoa que tem o quê? Que tem uma autoestima no lugar. Então, uma pessoa com autoestima no lugar, ela é uma pessoa que está pronta. As oportunidades aparecem e ela pula ali, porque ela sabe que ela tem capacidade, porque ela é merecedora. Ela sai do barco. E aí você deu esse exemplo, achei muito bonito, e eu pensei, hoje eu estava pensando em atleta de alta performance. Estava pensando na nossa vida com Deus e que relação que isso tem com atleta de alta performance. Vê se você concorda, Sil, olha só. Um atleta de alta performance, ele é um cara aqui, ou uma mulher, né? Tem que ter uma dieta no lugar, né? Ele tem que ter um sono no lugar, ele tem que ter um treino no lugar, ele tem que ter lá a ferramenta dele, o psicológico no lugar. Talvez ele vai ter roupas para vestir. Então, se for um cara que vai escalar uma montanha, ou se for um cara que vai nadar, cada um dentro lá do seu quadrado tem as suas especificidades. Quando a gente vai somando todos esses pontos que um atleta de alta performance precisa, isso quer dizer que a gente vai garantir para ele que ele dê o 100% dele. Então, assim, agora é com você. Você tem tudo aquilo que você precisa, você está 100% ativado para dar o seu melhor. Olha que lindo isso. Então, um atleta de alta performance, quando ele tica todos os quadradinhos lá que ele precisa, ele está 100% ativado para dar o melhor dele. Ok? Todo mundo concorda, né? Deus nos fez atletas de alta performance. Quando a gente nasce, nessa história aí que você vai contando, quando a Silvana nasce lá na cidade dela, na família dela, quando a Silvana vem 100% ativada, ativadíssima, para fazer tudo aquilo que ela é chamada para fazer. E olha só o que eu estou falando, tudo aquilo que ela é chamada para fazer. A Silvana tem um chamado, a vida chama a Silvana. Mas para que a Silvana escute esse chamado, só é possível que você escute e que você atenda e que você haja se você tiver uma autoestima no lugar. Se você souber que você tem condição de atender esse chamado. Então, uma galinha que olha uma águia e não entende que ela é águia, porque eu sou galinha, porque eu fui criada com a galinha, ela está totalmente desativada. Ela é como se fosse um atleta de alta performance que está fora da dieta, está fora do sono, está fora do treino, está fora de tudo aquilo que ele precisaria estar para ser tudo aquilo que ele poderia ser. Então, o a ambiente autoestima não proporciona, né? Não proporciona. E porque não proporciona, né? Ele vai se enfraquecendo aqui. Afeta. Vai afetando o psicológico dele. Então, olha só, eu fiquei pensando sobre isso. Deus nos fez, Sil. Nós somos a gente nasce, tanto que é linda a criança, né? A criança, ela é criativa, porque ela se sente amada. A criança nasce se sentindo amada, porque a criatividade tem a ver com afeto. Então, ela é criativa, ela é livre, né? A criança, ela é destemida, ela é corajosa, ela é brava. Por quê? Ela tem, vamos voltar lá, o eu sou da criança é muito fortalecido. Eu sou capaz, eu dou conta, eu faço, esse eu sou do meio. Minha filha, olha o tamanho dessa árvore. Mamãe, você acha que eu não dou conta de subir? Posso tentar? Ela tenta, ela vai, e se ela cair, às vezes ela vai chorar, e o que ela faz? Silvana, eu quero ir de novo. E a gente que fica com o coração na mão, mas essa é a criança. Então, assim Deus nos fez, assim a gente nasce. Só que nós vamos sendo corrompidos, né, Sil? A gente vai sendo corrompido. E eu até peguei um Hebreus, eu acho tão bonito, porque eu creio que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, Hebreus 12:1. Eu vou ler porque eu não sei de cor certinho, mas olha só. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, olha só, para que a gente possa correr, para que a gente possa ter perseverança, né? Para que a gente possa colocar de lado tudo aquilo que nos atrapalha, a gente tem que se desembaraçar.
dessas vozes que a gente escutou quando a gente era criança, de pensamentos negativos que talvez em algum momento da nossa vida a gente alimentou, né, Sil? A gente precisa olhar para o alto e a gente precisa. Eu falei que eu vou parar de falar isso precisa, né? Eu quero muito parar de falar isso precisa, porque quem fala que precisa não faz. É importante que a gente comece a olhar de onde que a gente veio, dessa origem que você trouxe hoje para nós. Eu acho muito lindo, porque quando eu olho para a minha origem, eu fortaleço o meu eu sou. Aí eu tenho um eu faço forte, porque se eu entendo que eu sou, eu posso. E se eu posso, eu mereço. E aí por isso que a autoestima é tão importante, Sil, porque a autoestima, ela pega essa pirâmide nossa de crença, que é algo que a gente trabalha tanto dentro da psicologia, e ela engloba todos os eu sous. Eu sou, eu faço, eu tenho. Né? Por isso que ela é a raiz de todos os males, todos os males psiquiátricos que a gente vai olhar, tudo tem questão na autoestima. Então a gente precisa se amar, né? É importante que a gente se cuide, que a gente olhe para nós como essência de Deus, né? Que a gente olhe para a história inteira, não que olhe para um pedaço, para aquela parte que a mãe falou algo que eu não gostei, ou para que o marido talvez desfez de mim em algum momento, que a gente não olhe isso, que a gente olhe para que onde a gente veio, porque nós estamos aqui para glorificar a Deus, a gente glorifica a Deus com uma identidade, com uma autoestima no lugar. Não é isso, minha linda? Nós só vamos conseguir restaurar a nossa autoestima a partir do momento que a gente descobre a nossa origem. Sim. Porque a nossa origem, ela vai gerar em nós sentimentos, anseios, desejos, vontades. É tão lindo quando Davi, ele escreve o Salmo 139, porque Davi, ele vai lá na memória intrauterina e ele começa a ver, sabe, como ele tem a visão de Deus tecendo ele no ventre da mãe. Do cuidado de Deus, do favor. Ele fala assim, olha, fomos tecidos por Deus. Deus me viu quando eu era uma substância informe. Pensa, sabe aquele momento da concepção, que o espermatozoide consegue perfurar o óvulo, e ali existe uma concepção, e no momento da concepção, o que acontece no momento da concepção? A mesma coisa que Deus fez com Adão. Quando Deus soprou o Espírito em Adão ali, que ele era só um boneco de barro, e Deus soprou o Espírito, aquele boneco de barro, ele passou a ser alma vivente, com um plano, com um projeto, com um propósito, com uma missão, com uma história que foi escrita, e aí transcende não só a vida intrauterina, mas transcende a eternidade. Ele fala assim, olha, todos os meus dias foram escritos antes que um deles fosse escrito. Olha só, o que o Espírito de Deus, quando visita um homem, e o Espírito de Deus não habitava Davi, naquele tempo antes do Pentecoste, mas o Espírito de Deus visitava. E o Espírito de Deus veio e visitou Davi, e ele conseguiu ver o projeto de Deus antes dele ser gerado no ventre da mãe. No momento da concepção, Deus vem e sopra o Espírito. Então nós temos aqui, e é isso que a gente chama de centelha divina, que é parte do Espírito de Deus. Pensa, Deus soprou no momento da concepção, ele soprou do seu Espírito. Então nós termos parte do Espírito de Deus é uma partícula de Deus que, né, eu carrego uma partícula de Deus, você carrega uma partícula de Deus, todos nós carregamos. E isso nós podemos chamar do quê? De consciência. De Sim. consciência. Olha, essa questão da consciência, de elevar a nossa consciência, isso é tão sério, Ludoana, que a Bíblia diz que quem conhece a lei será julgado pela lei, mas quem não conhece a lei será julgado diante de Deus pela consciência. Aí eu te faço uma pergunta. Você lembra do maníaco do parque? Quando ele ia lá e matava as pessoas? Parece que ele não tinha consciência. Mas por quanto tempo ele fez isso escondido? E por que ele fazia escondido?
Porque ele achava, porque ele sabia que era o quê? Errado. Sim ou não? Por que o ladrão, ele vai lá roubar a casa à noite? Por que quando a gente faz algo errado, a gente faz às escuras, escondido? Porque no fundo, no fundo, no fundo, mas bem no fundo, a gente sabe que o que a gente está fazendo é errado. A gente tem consciência que aquilo que a gente está fazendo é errado. E por que a gente tem consciência que aquilo que a gente está fazendo é errado? Porque a gente sabe que a nossa natureza, que nós fomos gerados em Deus. Um Deus que é santo, um Deus que é perfeito, um Deus que é maravilhoso, um Deus que é bom. E no fundo, no fundo, no fundo, nós sabemos que Deus fez o homem não para ser um serviçal, mas que Deus fez o homem para ser seu filho, para assumir aqui na terra o papel que ele tem lá no céu. Qual é o papel de Deus no céu? Governo. Qual é o papel do homem na terra? Governo. Nós fomos gerados lá no penhasco. Então, a nossa missão nessa semana é que cada um de nós seja levado de volta para o penhasco. Será que a gente vai conseguir, Luduana? Será que eu vou conseguir? A vontade de Deus, ela tem um piso e um teto. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O apóstolo Paulo não apenas acreditou nisso, mas acreditou nisso assim e fez disso uma missão de vida. Que ele pagou com o preço da vida dele. Qual era a verdade que ele transferiu? Não se conforme com esse tempo. Não se conforme com esse século. Se você nasceu no galinheiro, se a mãezinha ali que adotou, né, a galinha, ela falava o dia todo, você é uma galinha, você é uma galinha, você é uma galinha. Você não tem que ficar olhando para o céu. Você não tem que sonhar em ser águia. Você tem que ir lá ciscar com as suas irmãs. Mas dentro dela tinha uma consciência. Que por mais que ela tivesse nascido ali no ninho mesmo, junto com a galinha, e crescido no meio das suas irmãs, ela tinha uma intuição. Intuição é aspecto do nosso espírito. Ela tinha uma intuição e ela sabia que ela era diferente em algum aspecto. Pena que, na história, ela se conformou. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala. Não se conforme com esse tempo. Nasceu no galinheiro, mas vai morrer no galinheiro? Pelo amor de Deus! Você vai fazer alguma coisa. Se tem aí algo que queima no teu coração, você vai buscar, você vai dizer, Deus, eu quero subir o meu penhasco e glorificar o teu nome. Só que o propósito não é subir sozinho, né, Luduana? Então, nesse momento, quem está assistindo deveria convidar. Você não tem que ir para o penhasco sozinho. Você pode convidar pelo menos 3 pessoas para subir a montanha com você. Sim. Você conhece alguém aí que você gostaria que subisse esse penhasco? Você pode escrever, eu vou subir o penhasco, eu vou voltar para a minha origem, mas eu quero levar pelo menos 3 pessoas. Escreve no comentário quem são as pessoas que você vai levar. Eu vou levar minha mãe, eu vou levar minha irmã, eu vou levar minha amiga fulano de tal. Quem que você vai levar para subir esse penhasco? Porque seria um egoísmo você saber que existe um penhasco, existe uma origem em Deus e você querer subir sozinho. Eu descobri isso, Luduana. Eu descobri que por mais que eu nasci lá na família Matoso, eu descobri uma coisa. Que eu tenho uma origem em Deus. E eu poderia guardar isso só para mim. Mas eu acordo todo dia, às 5 da manhã, e preparo um estudo aqui, uma mensagem, para convidar mais águias, mais pessoas que estão vivendo hoje como se fosse galinha, tão distante daquilo que Deus tem para elas. Então eu faço um apelo para você. Você vai subir o penhasco? Leve pessoas com você, leve os seus filhos, leva a tua casa, leva a tua família, leva o teu marido, leva a tua esposa, mas leva alguém com você, porque o propósito é glorificar a Deus, crescimento pessoal e abençoar outras vidas. Não é mesmo, Luduana? Sim. Sil, é tão bonito te ouvir falar dessa questão da consciência, porque os estudos de autoestima dentro da psicologia, tem alguns estudiosos que estudam especificamente a autoestima,
E eles falam que quando a gente tem uma autoestima elevada, é nós atingirmos um estado avançado de consciência. Eles inclusive falam que esse estado avançado de consciência, ele só é possível se eu tiver uma evolução espiritual. Então, olha o tanto que é bonito, dentro da psicologia, né, de algo aí que nós não estamos falando de Deus, eles não estão falando de nada disso, mas eles estão falando o quê? Para que a gente tenha uma autoestima, a gente precisa ampliar a nossa consciência, no sentido de evoluir a nossa consciência. E isso só é feito a partir do meu campo espiritual. Então, essa ampliação da consciência, ela não é feita só pelo meu corpo, pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, pelos meus órgãos do sentido. Ela não é feita só pela minha alma, pelo que eu sinto, mas ela é feita através dessa conexão espiritual. Então, isso casa perfeitamente com isso que você está falando, porque mais do que voltar ao penhasco, é voltar à nossa origem em Deus, né, Sil? Porque é lá que a gente recupera, a gente resgata essa autoestima, que é o nosso objetivo dessa semana. E por que que é tão importante? Porque é uma conversa de saúde pública. É uma conversa que tem a ver com a nossa vida, com os nossos resultados. Às vezes a gente tende a ficar procurando autoestima em lugares que ela não está. Às vezes a gente pensa assim, quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver o dinheiro tal, quando eu casar com fulano de tal, quando os meus filhos alcançarem tal coisa, e a gente vai colocando a autoestima na visão rasa que a gente tem de mundo. E aí o que acontece, Sil? É onde as frustrações e as doenças, elas vêm, né? Porque aí eu consigo aquelas coisas, muitas vezes eu alcanço, se eu tiver uma crença de capacidade desenvolvida, eu vou alcançar isso tudo, apesar do meu eu sou ser vazio, apesar da minha autoestima ser vazia, porque a minha consciência não expandiu. Eu tenho uma consciência restrita. Eu não coloco Deus aí na equação, eu não coloco o espiritual na equação, eu fico raso, eu sou pó de estrela. E se você é pó de estrela, você só vai até um ponto, você só vai até um lugar e as coisas vão continuar sem sentido. A gente não encontra o sentido, porque o Frankl fala, o sentido do mundo, ele começa onde? Ele começa quando eu amo a mim mesma, quando eu olho a mim mesma, quando eu me coloco no meu lugar. E por que que é tão importante esse nos amar? Porque, Sil, Deus deu para você, minha linda. Deus colocou e soprou em você algo que ele não soprou em mais ninguém. Ontem eu estava lendo com a Alana, tão bonita, ela tem um livro que fala sobre Deus e ciência. Foi um livro que eu comprei para ela, uma época que ela estava me perguntando, me questionando muitas coisas de Deus. Se Deus existia, por que que o meu Deus existia e o Deus da amiguinha lá não existia? E eu falava assim, filha, Deus é um para todos os povos. Mas eu creio que você tem muita pergunta. Alguns aceitam, outros não, né, Sil? Mas você tem muitas perguntas interessantes. Então mamãe vai comprar um livro, vou te ajudar a responder. E aí nós compramos esse livro que fala de Deus e ciência. E ontem nós estávamos lendo, Sil, que estava falando das nossas digitais, né? As nossas digitais, olha, gente, como que pode, né? Cada pessoa no mundo tem uma digital. Eles estavam falando que a forma das orelhas, as nossas orelhas também são únicas. Estava falando da nossa retina. A nossa retina é única. Sil, apesar de nós sermos tão parecidos, né? Nós temos tantas coisas que são tão parecidos, assim, é tão pequenininho que diferencia um ser humano de outro, mas apesar disso, nós temos as nossas questões que são únicas, porque quando Deus sopra, ele sopra determinadas coisas na Silvana, determinados pacotinhos de vida, determinados pacotinhos de sentido. A Silvana tem chamados. E é muito importante que a gente resgate essa nossa essência para que a gente possa responder a isso, Sil. Porque se eu começo, igual o atleta de alta performance, que a gente estava conversando, a tirar tudo aquilo que me foi dado e que é importante para que eu cumpra a minha maratona, para que eu cumpra a minha corrida, o que resta de mim? É um nada, é um vazio, é um ente sem sentido. Agora, se eu me visto e falo, peraí, Deus me fez, eu tenho uma essência. Quem sou eu em Deus? Eu creio que essa é uma pergunta importantíssima para a gente começar essa semana. Quem é a Silvana em Deus? Quem é a Ludoana em Deus? Quem é a Yara que está aqui com a gente em Deus? Quem que é a Ju em Deus?
Cada uma vai ter uma resposta, Sil. Nossas respostas são individuais. E aí é nessa resposta, é nesse lugar que a gente vai encontrar aquilo que é só nosso, que a gente vai conseguir responder ao mundo e às pessoas que estão à nossa volta aquilo que é só você que pode responder. Porque aí é a sua missão, aí é o seu propósito, aí é o seu chamado. Mas se a gente aceita essa autoestima que foi destruída lá na primeira infância, né, por pessoas que deveriam ter cuidado e que às vezes é tão tênue, né? Às vezes a gente fala algo para uma criança sem pensar, que você não tem noção do que aquilo reverbera dentro dela. Né? Não sei com você, mas eu lembro de coisas que eu tenho certeza que a minha mãe não quis dizer aquilo. Eu lembro de coisas que eu tenho certeza que meu pai não teve a intenção de causar aquilo em mim. Mas aquilo reverberou em mim de tal jeito, porque foi casando com outras situações, foi casando com outras dores, talvez foi casando com o meu temperamento, né? Com aquilo que eu já tinha de difícil, que eu precisava ter trabalhado de uma maneira positiva, mas eu não consegui porque eu era criança. E, gente, vamos prestar atenção, quando a gente vai casando, essas pequenas coisas, não estou falando de grandes traumas, não estou falando de grandes traumas, estou falando de pequenos traumas. É uma hora que você vai pôr uma roupa que você acha que você está linda e a pessoa pergunta, tá parecendo uma palhaça? Você vai num circo? Não é? Isso pode acontecer e às vezes você está rindo, faz uma piada e aquilo te machuca tanto que você fala, nossa, eu não posso usar essa cor, eu não posso usar esse tipo de roupa, eu não posso fazer tal coisa. E eu estou dando um exemplo simples, mas quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? Quantas vezes a gente faz isso com aquilo que talvez seria nosso talento? Eu já contei aqui uma história, né? Se eu vou falar só isso, eu vou passar para você. É uma história da Ana, de quando ela estava na Reception. A Reception é como se fosse o prezinho aí do Brasil. E ela sempre gostou de cantar, desde neném. Eu te contei isso já assim. E aí tava cheio de crianças assim na festa, e tem a pessoa que anima a festa, né? E aí perguntou, tem alguém que gostaria de talvez cantar uma música ou contar uma história para aniversariante? E a Ana falou assim, eu quero cantar uma música, eu quero. E aí ela foi lá, pegou o microfone, começou a cantar, todos os amiguinhos começaram a rir, né? Você só via aquelas carinhas fazendo assim, uma comentando com a outra, e todo mundo rindo. Ai, sim, o meu coração, eu falei, ai meu Deus, lá vai eu ter que dar Trabalhar. conta de uma situação, né? Era Trabalhar com cura interior. Cura interior, agora, hoje, que era um aniversário. Sil, foi tão bonito porque ela não parou de cantar. Ela cantou até o fim. E no meio da música, a festa parou. A festa inteira. Os pais que estavam conversando, todos pararam para ver a Ana. Peraí, conta de novo como é que foi? O que aconteceu? Então, tava todo mundo disperso lá, né, na festa, os pais conversando, as crianças brincando lá dentro, os pais conversando lá fora, todo mundo disperso. A Ana começou a cantar. Os amiguinhos todos começaram a rir, porque criança, Sil, como que é criança? Criança, você faz um negócio diferente, ela começa a te zoar, né, começa a rir e tal. E aí todo mundo começou a rir, meu coração apertou e eu parei e fiquei olhando a Ana. No que eu parei e fiquei olhando a Ana, alguns pais começaram a parar, porque ela estava cantando no microfone. E ela tem a voz muito potente, sempre teve, desde pequena. E aí a festa, a hora que as crianças perceberam que os pais estavam todos parados olhando para a Ana, as crianças se aquietaram. E as crianças também pararam. E as crianças escutaram a Ana. E aí a Ana foi assim, né? Aplaudidíssima, todo mundo. Então, nossa, eu tava ali pensando, meu Deus, vou ter que administrar e sair. Mas depois dessa festa, eu conversei com a Ana. Eu falei, filha, eu não sei se você percebeu, mas quando você começou a cantar, eu contei pra ela. Eu falei, tinha amiguinhas rindo de você. Você viu? Mamãe, eu não vi. Eu falei, mas tinha, minha filha. Tinha amiguinhas rindo de você. E deixa a mamãe quer te falar uma coisa. Você não viu? Ela falou assim, mamãe... Na verdade, ela até falou assim, mamãe, eu não vi. Eu vi que tinha fulaninha que riu com a outra. Mas ela falou assim, eu lembro que eu olhei pra frente, mamãe. E eu cantei minha música. Porque eu tava gostando tanto. E não era pra cantar pra aniversariante, mamãe. Eu falei, então eu cantei pra aniversariante. E aí foi tão bonito que eu virei para ele e falei, Ana, a mamãe quer te falar uma coisa, a sua música é para glorificar a Deus.
Você vai cantar para Deus, porque Deus vai estar sempre te aplaudindo lá do céu. Deus vai estar sempre derramando o coração dele de alegria sobre você, mesmo que tenha gente rindo, mesmo que tenha gente que não entende o que você está fazendo, porque se o nosso chamado, quando você fala de missão, a nossa missão ela é tão grande que ela é algo que a gente não entende. Não é assim? E se a gente ficar envergonhado, se a gente ficar esperando aprovação, se a gente ficar esperando o que o outro vai falar, se você coloca isso acima daquilo que Deus confiou em você, daquilo que Deus deu para você, você está valorizando mais quem, minha linda, na vida? Você está valorizando mais as pessoas ou você está valorizando mais Deus? Porque quando você se desvaloriza, vê se isso faz sentido. Quando você se desvaloriza, você está hipervalorizando alguém que contou uma mentira para você. E você está desvalorizando Deus. A gente não desvaloriza sozinho. Se você é a obra do Criador, quando você se desvaloriza, você está desvalorizando o Criador. E você está hipervalorizando um povo que não está entendendo nada. E você está dando para eles legalidade, legitimidade que não era para eles estarem ganhando. Isso é muito sério, não é? Muito. Luana, você me fez lembrar lá no interior, quando a gente vai na casa das pessoas lá, até hoje é assim. Então você tem que comer na casa de todo mundo, né? E aí eles fazem aquelas comidas gostosas, assim, colonial, e aí eles oferecem pra gente. E aí quando eles te oferecem uma comida boa que eles fizeram, eles falam assim, você vai comer, né? Você não vai fazer desfeita. Você não vai fazer desfeita quando eles colocam algo na mesa. E eu percebo que Deus tem colocado coisas tão preciosas na nossa vida. E o que nós temos feito? E isso é falta de ouvir quem? Deus. Deus tem dado, Deus tem falado, Deus tem proporcionado oportunidades. E Deus tem falado, pega, usufrui, faz. Gente, pelo amor de Deus, nós vivemos em tempo que através da internet a gente é quase que onipotente, a gente está em todos os lugares ao mesmo tempo. Basta a gente decidir e escolher. Vê se isso não é ser parecido com Deus. Quem que é onipotente? Deus. E Ele tem nos dado esse poder de ser muito parecido com Ele. E o que você vai fazer com isso? Nós precisamos, Luana, se nós quisermos ter a nossa autoestima restaurada, a gente precisa voltar para a nossa origem. A gente precisa ser como criança, mas aquela criança inocente, antes da idade da razão, sabe aquela criança inocente? A Bíblia diz assim, que Jesus estava lá ministrando, e aí as crianças por ali correndo, e os discípulos começaram a afastar as crianças. Aí Jesus falou assim, não impeça as crianças de vir a mim, porque delas é o reino de Deus. E Jesus não falou que era a criança evangélica, católica, espírita. Porque a criança não tem consciência. A criança é pura. E Jesus falou assim, olha, não impeça elas de vir a mim, porque delas são o reino de Deus. O reino de Deus é das crianças. Como que é o coração da criança? Ela é simples, sabe? Ela não tem vergonha. Né? Quando a criança é pequenininha, ela é simples, ela é espontânea, ela é criativa. Se tem alguém que exerce a fé, é a criança. Porque o que é fé? A gente mistifica muito e torna algo muito subjetivo. Mas o que é fé? Fé é a certeza absoluta de uma coisa que você espera. É uma convicção de um fato que você ainda não viu com esse olho aqui, natural, mas que você já viu com o olho do coração. A criança, Luana, ela pega uma espiga de milho, e se não tiver espiga de milho, ela pega um pedaço de pau, ela enrola num tecido e é o neném dela. E vai dizer que não é para ver. É o filho dela. Como é gostoso ser criança. Como é maravilhoso. Criança não guarda, não tem resistência, não guarda mágoa de ninguém. O que o ambiente tem feito conosco, Luana? O que o ambiente... Né? A repetição, você não serve para nada, você não presta para nada. O que é repetição? O nosso ouvido foi ouvindo, os nossos olhos foram vendo. Quais foram os estímulos do galinheiro, né? Aquele ovo estava lá em cima.
ele foi gerado no penhasco por uma águia. Mas no dia da tempestade, o ovo desceu rolando por uma questão de acidente. Foi para onde? Em um galinheiro, em um lugar onde ele não deveria. A águia que gerou o ovo no penhasco, jamais ela desejou que aquele ovo ali nascesse em um galinheiro, nesse ambiente. Sim. Essa águia, quando ela pôs o ovo ali, quando ela botou o ovo, ela queria o quê? Que aquele ovo que crescesse, desenvolvesse, quando nascesse, ela queria ela mesma poder ensinar. Aquela águia ter a atitude de águia. Mas no dia da tempestade, o ovo rolou. São os percalços, são as tempestades. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhã. Jesus é o sol da justiça. E as tempestades da nossa vida faz o que conosco? Com que a gente saia do plano original de Deus. Porque o penhasco que a gente precisa subir, quem é a águia? Quem foi que nos gerou? Foi Deus. E as tempestades da vida fez que a gente fosse introduzido num ambiente, num lar, numa família, com costumes. E muitas vezes os costumes daquela família não são pautados na verdade de Deus. Aquela família tem a sua crença, aquela família tem a sua verdade. E essa família faz com que a verdade deles seja a tua verdade. Sim. A galinha, ela ficava o tempo todo pregando para a águiazinha. Para de olhar para o alto. Você nunca vai voar como a águia. Você não sabe que você nasceu num galinheiro? Mas dentro do coração daquela águia, que estava num ambiente errado, ela sabia que ela tinha nascido para algo mais. Mas a autoestima dela, imagine, totalmente afetada. Eu coloquei aqui, Luduana, alguns sinalizadores de uma baixa autoestima, né? Uhum. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se você se identifica, e eu quero perguntar para você, de 0 a 10, como que está a sua autoestima hoje? Escreve aqui se você tiver coragem. Como que está a sua autoestima? A tua autoestima está mais lá para o penhasco, para o teu propósito original? Ou tua autoestima está mais aqui, olha, para o rancho, para o galinheiro? Ô, Sil, deixa eu só falar uma coisa. É importante isso aí que você está fazendo, ó, só para trazer, para a gente clarear para as pessoas. Clarificar. Por quê? Você está trazendo uma métrica, tá? Quando a gente coloca, pessoal, de 0 a 10, quando você está participando, porque nós temos uma semana aí pela frente, a gente precisa saber onde que a gente está para saber onde que a gente vai chegar. Né? Então tem um ponto A e tem um ponto B. Então a Sil está convidando vocês a pensar agora onde que está seu ponto A. Porque onde vocês estão no ponto A, isso reflete em todas as outras camadas da sua vida. E a gente poder pensar sobre isso nos dá ferramenta, nos dá indícios para que a gente tenha as ferramentas para que a gente chegue no ponto B, que é onde a gente quer chegar na sexta-feira. Né, Sil? Então, assim, pode continuar. Só queria falar para a gente ter claridade, né, disso que a gente está fazendo agora, porque não é à toa. Porque a baixa autoestima, ela tem sinalizadores. E eu coloquei aqui 5 sinalizadores, tá? Cada um que você se identificar vai diminuir 2 pontinhos aí, tá bom? Tá. Então, olha só. O primeiro sinalizador que a tua autoestima tá lá para baixo é sentimento de carência. Carência. Você tem como se fosse assim, um buraco no peito que você quer preencher e tudo que você coloca ali ou fica frouxo ou fica apertado. Sabe aquele brinquedo pedagógico de criança que elas têm que encaixar as formas geométricas? Uhum. Esse sentimento de carência é como uma criança que pega um buraco redondo e tenta encaixar o quadrado. As coisas não encaixam. Então, o primeiro sinalizador de uma baixa autoestima é esse sentimento de carência.
sabe? Como se no teu peito realmente tivesse um buraco negro e tudo que Deus já te deu, você não consegue se sentir contente. Essa palavra contente no original é autarques. É a capacidade de se satisfazer, sabe? Nada te contenta. Você tem uma carência, você tem um buraco no peito. Presta atenção nisso. O apóstolo Paulo, lá na carta que ele escreve aos Filipenses, essa carta é a carta da alegria, Luduana. E ele escreveu de dentro de um esgoto, de dentro da prisão. E ele escreveu dizendo assim, olha, eu sei viver lá no alto, viver com muito, e eu sei conviver com pouco, eu sei passar por circunstância, porque nós estamos passando, a gente não mora. Ninguém vive num deserto. O deserto é um lugar de passagem. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, eu aprendi a estar contente, e eu sei que sobre todas as coisas eu já sou mais que vencedor. De onde ele fala isso? De onde ele emite uma carta que é chamada pelos teólogos como carta da alegria. Repara que não é a circunstância que proporciona essa alegria. Ele diz assim, eu sei estar lá no pico, eu sei estar lá no vale, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é meu Deus. E esse sentimento de carência, ele não deixa você estar contente. Estar contente é a autarquia, é saber se satisfazer com aquilo que Deus já te deu. Sim. Então, o primeiro sinalizador é carência. Se você sente carência, é porque a tua autoestima está afetada. Ela está lá para baixo. O segundo sinalizador é a necessidade de aprovação. Você vestiu aquela roupa e você perguntou para alguém. E o pior, quando a gente nem pergunta, né? Porque conselho a gente pede e palpite as pessoas dão sem a gente pedir. E aí você coloca aquela roupa e aí alguém desaprova. E aí você nunca mais quer colocar aquela roupa só porque alguém desaprovou. Sabe? Eu conheço uma pessoa, que eu não vou falar o nome, ela, nossa, uma pessoa linda, culta, maravilhosa, doutora. Uma oratória linda. Quando ela conversa, ela tem o dom de comunicar. E ela não consegue gravar vídeo e ela sabe qual que é a origem. Ela foi humilhada por uma professora que pediu para ela ler um texto lá na infância. E hoje ela tem necessidade, porque aquela professora desaprovou ela, fez ela passar vergonha na frente de todo mundo, a autoestima, o autossenso de valor foi lá embaixo. Então, repara, se você tem necessidade de aprovação. A síndrome de Caim, o complexo de Caim. Caim, quando ele levou a oferta dele não foi recebida. O feedback dele foi negativo. E às vezes na nossa vida vai ser, Luana. Às vezes o feedback é negativo. Nem sempre as pessoas vão estar tocando corneta, jogando flores ou confete sobre a nossa vida. Esse é o mundo real. Então nós não podemos deixar que a necessidade de aprovação derrube a nossa autoestima. Ok, eu fiz o meu melhor, mas ainda não ficou bom, então eu vou corrigir todas as minhas falhas. Sim. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeito. E eu acredito que nenhum de nós aqui ainda está vivendo a perfeita vontade de Deus. A gente está do bom para o agradável. Sabendo que o objetivo é o aperfeiçoamento, é ser perfeito. Sim. Só que a gente só vai aperfeiçoar como? Se a gente perder essa... A gente abrir mão, né? Porque isso aí é coisa que a gente não perde, a gente lança. É igual a ansiedade. Ai, Deus tira a ansiedade de mim. Não, Deus não vai tirar. Porque a Bíblia diz assim, ó, lançai, é você. Ansiedade não é uma coisa que Deus tira. Ansiedade é uma coisa que a gente lança, a gente abre mão. Lançai aos pés do Senhor a ansiedade porque Ele é bom, Ele é fiel e Ele tem cuidado de vocês. Então, se você tem necessidade de aprovação, é outro sinalizador. O outro, dependência. Você é extrema, você não sai do lugar porque você depende. Você age igual um bebê, né? Aquele bebê que... Porque não existe um ser que seja mais dependente do que o ser humano.
Se um bebê nascer e for colocado lá num lugar e ninguém dá banho, alimentar, ele morre. Mas até um certo tempo é natural. Só que isso não pode se tornar normal. Porque o dia que se tornar normal, vira uma norma. Nós não podemos ser, nós não devemos ser. Nós não devemos ser dependente, sabe? Quando os meus filhos eram pequenininhos, dependia para banho, ia no banheiro, né? Até um certo tempo a gente trocava a fralda. 2, 3 aninhos começa a ir no piniquinho, depois você bota lá no vaso sanitário. E aí toda mãe já ouviu essa frase: mãe, vem me limpar. E por um tempo a gente faz aquilo ali, e aquilo ali é natural. Mas o tempo vai passar e a norma vai mudar, vai crescer. Daqui a pouco a criança não, ele mesmo, se tem saúde, se não tá, a não ser que esteja doente. Essa dependência eterna que a gente tem das pessoas, sabe? Sempre usar alguém como se fosse muleta. Porque eu tenho que ter alguém para fazer. Não tem que ter. Se tiver, ótimo, perfeito. Mas aí porque o fulano lá falhou com você, você vai falhar com Deus porque alguém falhou com você? Não. Seria muito bom sempre ter alguém do nosso lado para a gente ter aliança e fazer junto. Não é bom, Luduana, quando a gente está aqui junto? A gente precisa. Eu sempre digo para a Luduana, eu preciso dela, mas eu dependo de Deus. Ela precisa de mim, talvez, para realizar algo, mas ela também depende de Deus, tá? Sim. Então, o 4, abandono. Abandono. Você tem uma sensação de abandono. Só que essa sensação de abandono não é só de que as pessoas te abandonaram. É quando você também se abandona. Eu conheço uma mulher, eu conheci ela com mais de 70 anos. E eu sempre olhava para ela, sabe, assim, uma mulher bonita, sabe, olhos claros. Uma pessoa, sabe, batalhadora. Mas eu olhava para ela, Luduana, a sobrancelha assim, né? Uma floresta amazônica, bigode. E eu falava assim, e eu trabalhava na área da beleza, né? Sempre trabalhei, desde a minha adolescência, entreguei essa área para ficar cuidando da igreja. E eu falava, vem cá que eu vou te arrumar. Eu falava para ela, vem cá que eu quero te arrumar. Vem cá que eu quero cuidar de você. Aí eu fazia a sobrancelha dela, daí eu depilava buço. E um dia ela me contou. Ela falou assim, eu era uma mulher vaidosa. Mas o meu marido, ele nunca notava. Mas não é que ele não notava, Luduana. Ele notava. Eu tenho certeza que ele notava. Mas ele não deixava transparecer. E ela falou, e daí eu parei. Eu me abandonei. Sabe? Então ela mal ia lá, cortava o cabelo, usava qualquer roupa. Sabe o que aconteceu? Ele foi viver com um amante. Então, independente, né? Tem marido que elogia, que olha, que fala. Né? Tem marido que é romântico, é da natureza. Eu sempre brinco aqui em casa que o meu marido tem aprendido a ser romântico. Mas a natureza dele é de administrador. Mas, Luduana, eu aprendi tanto a lidar com essa situação, porque quem quer o elogio sou eu. Então eu chego para ele e falo assim, ó, hoje vai ser o dia da sessão beleza. E eu vou lá e eu faço a minha sessão beleza, cuido da minha sobrancelha, né? Faço tudo que eu tenho que fazer, faço a raiz do cabelo, me arrumo, coloco uma roupa bem bonita, passo um perfume que eu gosto e chego para ele e falo assim, tô bonita? Daí ele fala, já é de praxe. Aí ele fala, tá linda. Daí eu falo, que tanto? Daí ele fala assim, tanto bastante. Então é assim, gente, a gente não tem que depender. Eu fico olhando pessoas assim, que se abandona, que sofre com tudo. Ah, se alguém esquecer do aniversário, eu conheço uma pessoa, Luduana, eu só não esqueço do meu aniversário porque é na véspera de Natal, porque senão eu me esqueceria. Eu já esqueci o aniversário do meu marido, já esqueci o da minha mãe. E não é porque eu sou má. É porque é um valor que, sabe assim, eu não consigo, sabe, é de mim. Então, na igreja, uma menina sempre avisa o aniversário. Ó, semana que vem é da fulana. Beleza, então. E eu conheço pessoas que ficam doentes quando ninguém lembra.
Agora, vamos resolver essa história? Se você é alguém que se sente abandonado no dia do teu aniversário porque ninguém lembra, vamos combinar? Se você quer que as pessoas lembrem, faz um café, sabe? Pão, manteiga, café, leite, chinequinho. Aqui no sul tem chinequinho, aquele pãozinho doce, uma cuca. E aí resolve esse problema. Liga, fala assim, ó, amanhã, tal hora, eu vou estar aqui esperando e nós vamos cantar parabéns e nós vamos fazer uma oração. Eu tô aqui expondo a minha vida. Meu marido, ele não é uma pessoa que naturalmente ele elogia. Mas quem quer o elogio é para mim. Para mim é importante. Então eu vou e pergunto para ele. Né? E o último sinalizador que eu anotei aqui é o sentimento da rejeição. O sentimento da rejeição. Quando você se sente rejeitado. E essa é a primeira dor que um ser humano tem percepção. Porque o bebê no ventre da mãe, ele já tem essa capacidade de perceber. Ele não tem entendimento, mas ele tem a percepção de que aquela gravidez ali, ela foi desejada, ou se aquela mãe está rejeitando. No momento em que a mãe, ela se estressa, ou sente medo, ou preocupação, que muda a fisiologia do corpo dela, e começa lá pelo cordão umbilical, ela começa a fazer transferência de neurotransmissores, isso altera e afeta a emoção da criança também, né? Mas todos esses sinalizadores aqui, que são pilares sobre os quais uma baixa autoestima se estabelece, eles começam a ruir, a enfraquecer. Por quê? Porque tudo isso que foi dito aqui tem a ver com o ambiente, com as repetições que nós ouvimos. Então, o que a gente quer estabelecer hoje aqui? Um retorno lá para o penhasco, lá para o nosso lugar de origem, que é aonde? Que é em Deus. Só em Deus, Luduana. E se essa crença que afetou a nossa autoestima, ela veio através do quê? Como que se estabelece uma crença? Repetição e impacto. Repetição e impacto. Se essa crença entrou por repetição e impacto, como que ela vai sair agora? Como que ela vai sair? Se eu tenho carência, no lugar da carência, eu preciso ter o quê? Amor. Amor próprio. Se eu tenho a necessidade de aprovação dos outros e eu posto alguma coisa, e ó, tem que ter joinha. Porque quanto mais joinha, mais dopamina, serotonina, endorfina. Ai, como eu me sinto bem. Quando todo mundo me dá joinha. Tá? E daí quando você posta e ninguém curte, você fala, não vou postar mais. Quando você vem uma live e essa live não atinge 100 pessoas, você fala assim, eu não vou fazer mais. Mas e aí, Luduana, nós estamos fazendo live para aprovação dos outros ou por missão e propósito que queima no nosso coração? Você acha que se eu precisasse mesmo da aprovação do povo, eu estaria desde a pandemia todos os dias no início? E todos os dias da semana agora? Já fazem o quê? 7 meses que a gente está fazendo de segunda a sexta. Mas faz mais de um ano que a gente faz todo dia. Por quê? Senso de missão e de propósito. Nós não precisamos, nós não dependemos. A aprovação das pessoas é bom. Todo ser humano, ele trabalha por reconhecimento. É muito bom quando você reconhece, quando você vai lá e curte, quando você vai lá e compartilha. Podemos até precisar, mas nós não dependemos. Nós não temos necessidade de aprovação. Então, no lugar dessa necessidade, você tem que se aprovar. Você tem que se aprovar. No lugar da dependência, você tem que assumir o governo de Deus sobre a tua vida. Deus, que venha o teu governo, que venha o teu reino, seja feito aqui na terra como é aí no céu. Na sensação de abandono, você tem que praticar o autocuidado. Cuidar de você. Se você se abandonou, se você se deixou de lado, se anulou, você tem que cuidar de você.
E no lugar da rejeição, a aceitação. Mas isso nós vamos conseguir aonde? No galinheiro? Nesse ambiente de galinheiro? Não, né, Luduana? Aonde que nós temos que retornar? Ao centro do querer, da vontade, do propósito de Deus. Nós precisamos de alguma maneira, Luduana, escalar essa montanha e voltar para Deus. Ô, Sil, muito lindo. E ó, só quero esclarecer, é uma ferramenta que você trouxe, né? Então, quando você fala de 0 a 10, como que tá a sua autoestima, se ela tá baixa ou se ela tá alta, você trouxe aqui alguns indicativos de quando que a minha autoestima está baixa, né? Então, são 5 pontos, se eu der 2 pontos para cada um, a gente tem 10. Então, estou só esclarecendo que quem for fazer é um jeito de você fazer atividade e ver a média lá. Então, eu até penso, Sil, eu não sei se isso pode ser feito, por exemplo, necessidade de aprovação. Às vezes eu tenho, às vezes não. Então, talvez você pode dar um 1, né? Eu creio que é um jeito de você chegar num número que seja fidedigno aí de como que você tem se sentido. Porque, pode falar. Carência, frequência e intensidade. Sim, intensidade, sim, sim. Tá. Vocês anotaram? Tá, Vocês anotaram? Eu anotei, mas carência, necessidade de aprovação, dependência, abandono e rejeição. Sim, e é importante, pessoal, dá o número, encontra a sua métrica, porque quando você encontra um número, você tem a noção do quanto que você precisa trabalhar aquilo. Porque quando a gente fala de autoestima, Sil, não é eu tenho ou não tenho. Não é absoluto. As coisas não são assim 100%, né? Existem graus. Agora, olha só, uma pessoa que ela tá com uma autoestima baixa, o que que quer dizer? Quer dizer que ela se sente inadequada para o mundo. Quer dizer que ela não se sente pertencente. Pensa lá na história da galinha com a águia. Imagina, olha só, a natureza é diferente, o meu jeito é diferente. Então, eu lembro quando eu trabalhei com recursos humanos, eu trabalhei 5 anos numa empresa de RH, fazendo processo seletivo. Eu lembro que tinha muitas pessoas boas que eu fazia entrevista, mas que a resposta era não. Por que a resposta era não? Porque talvez o perfil daquela pessoa, de questão de... às vezes era mais extrovertida, mais criativa, e era uma empresa mais fechada, mais administrativa, mais contábil, algo assim. Então, o perfil daquela pessoa não encaixava naquela empresa. Isso não queria dizer que aquela pessoa não servia, que aquela pessoa não era boa. Então, eu creio que quando você vai falando aqui os indicativos, tudo é coisa para a gente começar a pensar, né? O que o outro falou de mim que tem a ver com o outro e que não tem a ver comigo, né? E o que sou eu de verdade? Onde que eu tô de verdade? De novo, eu volto lá para aquela pergunta: quem eu sou em Deus? Né? Quem eu sou em Deus? O que Deus deu para mim? Porque quando eu vou fazer um recrutamento e seleção, que uma pessoa é muito boa, mas que não encaixa na empresa, Sil, não tem nada errado com nenhum lugar. A questão é que não tem encaixe, não tem sintonia. Agora, que essa pessoa tem que mudar? Imagina só se essa pessoa ficar tão indignada que ela não foi contratada, que ela fala assim, agora eu tenho que mudar minha personalidade. O que ela vai estar fazendo? Ela vai estar corrompendo, ela vai estar acabando com um projeto que Deus tem para a vida dela. Ela não vai conseguir cumprir. Outra pessoa vai ser chamada para aquele lugar. Outra pessoa vai ocupar o que era para ela ocupar, o que era para ela fazer. Então, existem graus, viu, pessoal? Agora, eu só quero falar uma coisa, se eu já passo para você e eu termino. Então, a gente tem uma boa autoestima, né? Uma boa autoestima é o quê? É quando eu me sinto confiante, quando eu tenho Estou com a palavra em inglês na cabeça. Quando eu tenho confiança, quando eu sinto que eu tenho capacidade, que eu posso, que eu sou merecedora, isso é você ter uma boa autoestima. Agora, quem tem uma autoestima média, como que essa pessoa vive na vida? São pessoas que às vezes tomam decisões sábias, às vezes tomam decisões tolas, às vezes elas têm palavras assertivas e às vezes elas
não sabem conversar. Isso é porque é uma autoestima que é média. Então, qual que é o resultado da vida dessa pessoa? Também vai ser uma vida com resultado médio. Gente, a autoestima, ela ataca o centro dos resultados da sua vida. Por isso que é tão importante cuidar dela. Por isso que esses indicadores que a Sil trouxe, a Daniele pediu para você repetir, Sil, são muito importantes de vocês cuidarem, olharem. Nós vamos trabalhar isso durante a semana, né, Silvana? Isso aí. Então, a Ludana falou de 3 tipos de comportamento. Eu vou virar só um pouquinho aqui. Já tô encerrando, tá? Tá bom. Uhum. Olha aqui, ó. Você falou de 3 tipos de comportamento, né? Aquela pessoa que tem o comportamento positivo, aquela que tem o negativo e aquela que oscila. E esse comportamento aqui vai determinar o nível, o grau da autoestima, né? Aí eu coloquei aqui, olha, baixo autoestima, como sinalizador a carência, né? E o tratamento é o quê? O amor próprio, a necessidade de aprovação, né? Que você tem que se aprovar. Você tem consciência se é bom, ou se é certo ou se é errado. A dependência, você vai estabelecer ou a dependência ou o governo, com base naquilo que a palavra de Deus diz, né, Ludana? Sim. O abandono, né? Quando você se sente só, mesmo estando acompanhado, você se sente abandonado. Então aqui você tem que cuidar de você. E a rejeição, né? Que a gente só vai resolver essa questão aqui quando a gente descobre o quê? A nossa origem em Deus. Você vem no mundo, você tem alto, você tem baixo, mas que você vai retornar para Deus. A nossa identidade original. Será que a Daniele conseguiu? Acho que sim, ficou perfeito, Sil. Tá? Ficou perfeito. Carência, necessidade de aprovação, dependência, abandono e rejeição. E para isso, gente, para curar isso, existem ferramentas. Sim, sim. Se a crença negativa entrou pela repetição ou por algum impacto emocional que você teve, agora você vai ter que fazer ao contrário. Você tem que repetir, você tem que se submeter à repetição de coisas boas, naquilo que você fala, naquilo que você vê, naquilo que você escuta. Existem ferramentas que nós temos, né, Ludana? Ferramentas, áudio de repetição, que vai fazer com que você se lembre quem você é em Deus. Se alguém mentiu para você, nós temos ferramenta dentro da jornada, dentro da mentoria, que te faz você lembrar, através da repetição, através do impacto emocional, que é provocado mesmo dentro da mentoria, para que você possa restaurar sua autoestima. Sim. E Sil, para encerrar, é muito lindo a gente ter uma autoestima no lugar, porque quando a gente consegue fazer esse retorno para a casa do Pai, né? Que eu retorno para a casa do Pai, minha autoestima vem para o lugar, eu deixo de estar em guerra comigo mesma e eu deixo de estar em guerra com as pessoas. O mundo já não é hostil e eu já não sou uma pessoa indesejada. Olha o tanto que isso muda a nossa vida, Silvana. Isso muda a nossa história, sabe? Cuidar da nossa autoestima é mudar a nossa história, é cuidar da nossa história, é muito importante. Então, assim, essa semana vai ser tremenda. Eu creio que nós vamos trazer aí transformação, viu, para essas pessoas. Muito bom. Ludana, por mais que as pessoas dizem assim, dá muito trabalho, é muito difícil restaurar a autoestima, é muito difícil viver a identidade e o propósito original. Mas mais difícil que isso é viver uma vida fora do propósito. Ah, mas leva tempo. Se eu começar hoje, vai levar tempo. Mas e se você não começar hoje? Se você começar hoje, vai levar um tempo. Mas se você não começar hoje, nunca vai acontecer. E se não for por você,
Quando eu pensava em desistir, Luana, eu pensava nos meus filhos. Se não for por mim, que seja pelos meus filhos, pelos meus netos. Se não for por você, faça pelos seus filhos, faça pelas pessoas que você ama. Amém. Tá bom? Amanhã Obrigada, Lin. tem aula de novo. Beijo. Obrigada, beijo.